Gente, que maravilha encontrar você, mamãe, papai, a família toda aqui com a gente no De Repente Mãe, esse podcast que para mim é uma realização porque é o momento de falar de maternidade, de maternagem, que é uma jornada tão maravilhosa, mas que pode ser sofrida, pode ser solitária, porque são inúmeros desafios, né? E muitas vezes tem aquele desafio que a gente nem sabe se quer compartilhar com alguém. Porque vem o julgamento, porque vem o preconceito, e por isso que a gente está aqui. No De Repente Mãe, a gente quer falar sobre tudo o que acontece nessa jornada, mas sem espaço para preconceito, sem espaço para julgamento. A gente quer fazer uma conversa objetiva, porque eu sei que mãe não tem muito tempo sobrando, né? E que a gente consiga trazer uma informação útil para você, para te ajudar. E claro que você de casa sempre pode participar com a gente. Já aproveita para seguir De Repente Mãe nas redes sociais, @pod.derepentemãe. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, toda terça-feira a gente está lá 14h com um novo episódio. E claro que a gente nas redes sociais vai dando pistas dos próximos assuntos, né? Eu solto uma enquete, você manda suas mensagens, essas mensagens vêm parar na nossa conversa. E eu andei perguntando sobre os pitacos que a gente ouve quando está grávida, quando escolhe a via de parto, se vai amamentar ou não, se conseguiu amamentar muito tempo, como que a gente vai criar os nossos filhos. E esse é justamente o nosso tema de hoje. E toda mãe passa por isso. Mas você há de convir comigo que uma mãe nova na história passa muito mais. E uma mãe que já tem a vida exposta por causa do seu trabalho. Essa é a realidade da nossa entrevistada de hoje, que eu estou feliz demais de receber aqui no nosso podcast. Vivi Amorim, seja muito bem-vinda aqui ao De Repente Mãe. Obrigada, Luana. E aí, gente, também estou muito feliz, viu, de estar aqui com você. Falei, inclusive, quando cheguei aqui, que maternidade é um assunto que me tira de casa. Nossa, e é muito bom a gente conseguir trazer você para cá, porque assim... Todo mundo te acompanha, não preciso nem fazer introdução, né, gente? Vive comunicadora, apresentadora, desde o BBB 17, que você explodiu e que as pessoas se identificam muito com você, mas isso também traz aquela participação muito da tua vida pessoal. A gente sabe que tem a divulgação do que é o trabalho, mas as pessoas acabam se aproximando de quem é a Vivian, que não abriu mão de permanecer em Manaus, da sua cultura, de estar com a gente e de falar sobre maternidade. Aliás, esse é o ponto principal dessa apresentação. Além de ser comunicadora, além de tudo isso, ela é mãe da Malu há 2 anos e meio. Que jornada, hein? Ai, meu presente divino, né? O Big Brother, ele realmente me colocou nesse lugar de exposição. E aí, quando eu entrei lá anônima, você não sabe o que te espera quando você vai sair, né? E aí, quando a gente sai, a gente tem realmente essas pessoas que te conhecem profundamente, sabem detalhes da sua vida. E aí, conforme eu fui evoluindo, seja profissionalmente, ou seja, quando eu morei no Rio de Janeiro por conta do video show, e aí voltei, tudo isso sempre foi muito compartilhado. E aí, quando veio a maternidade, eu falei, eu vou compartilhar também, e vai ser algo que eu vou compartilhar, assim, desde sempre. Então, dividir desde o momento do teste, né? Mas você queria já engravidar? Estava nos seus planos ou foi um acidente? Eu sempre quis ser mãe. Então, assim, acaba que eu já me relacionava, então a gente já falava sobre isso. Vamos ter nosso filho e tudo. Só que primeiro a gente adotou ali a Margarete, que era a nossa cachorrinha. Então, a gente já era pai e mãe de pet. Comecei assim com a Biju também. Pronto. Então, assim, a Margarete já era a nossa filha. E aí, o Léo lá em São Paulo, eu em Manaus. E aí, no meio dessa ponte aérea, que Manaus, na verdade, é longe pra qualquer lugar, né? A gente acabou engravidando. E aí foi um presente realmente de Deus. Claro que veio no susto, veio sem se programar, mas veio no momento que tinha que vir, assim. Acho que a gente entregou sempre tudo nas mãos de Deus e a Malu, ela veio pra, como a gente estava conversando, o filho salva a gente, né? É verdade. O filho tem esse poder de tirar a gente da nossa zona de conforto. Eu sinto diariamente que a Malu tenta me transformar na melhor versão que eu possa ser em todos os aspectos, porque hoje nem palavrão eu falo mais. Olha, então, que assim, maravilha. Isso é uma evolução. Gente, você evolui de uma forma que você quer ser exemplo, você quer realmente poder mostrar para aquela pessoa que é bom assim, é bom acolá, por mais que você não tenha feito essas escolhas atrás, mas você começa a tentar melhorar mesmo, né? Para ser exemplo dentro de casa, no dia a dia. E aí, citei aqui do palavrão, mas são inúmeras coisas que a gente opta por fazer de forma diferente para tentar
criar esse ser humano de uma forma melhor, né? Educar, enfim. Agora, Vivian, você, inclusive, numa das suas postagens, comentou, né, que lá quando você saiu do Big Brother, que encontrou essa repercussão toda, você aprendeu a filtrar. O que é que você ia levar para frente de comentário e tentar transformar alguma coisa na sua vida com aquilo, ou que não ia te fazer crescer? Com a maternidade, você conseguiu fazer isso? Porque a pergunta, quando a gente se descobre grávida, é tanto hormônio, é tanta loucura na cabeça da gente que a gente se questiona tanto. Você conseguiu ter discernimento para entender, não, isso aqui, cara, é pitaco demais que não vou nem ouvir. Não, isso aqui, pô, pode ser legal. Você conseguiu ter esse discernimento ou foi muito complicado? Olha, eu teria que estar num nível de espiritualidade muito elevado. Que bom que não sou só eu. Pra realmente... Isso eu vou ignorar. Inclusive, antes da maternidade, meu filtro sempre funcionou muito bem fora da TPM. Então, assim, os hormônios, eles estão com as mulheres, independente de você ter filho ou não, os hormônios já te acompanham, né? Então, nesse ciclo menstrual, por exemplo, meu amor, não tem filtro que funcione. É melhor você não ler nada, entendeu? Então, assim, depois, com a maternidade, eu fui descobrindo esse lado cruel, né, das pessoas. Acaba que a gente já sabe que existem, né? Mas a gente pensa que em relação a uma criança, a um bebê, ninguém vai ter coragem de falar, não é possível, não. A gente julga, falam porque a gente julga as pessoas pelo que a gente faria. Então, como a gente não faria, a gente pensa, não, ninguém vai falar nada, não. Mas a gente precisa passar por isso, a gente precisa postar, receber o feedback pra gente entender que existe crueldade até com um bebê, gente. Pelo amor de Deus. Olha, quando a gente viu a exposição que a ViTube fez, da própria barriga, ela fez um tour pelo corpo, sim, mostrando todas as mudanças, e muita gente se chocou com isso. Nossa, tá se expondo. Enfim, você teve bebê antes disso, então ainda não tinha tanta abertura. Eu acho que a ViTube trouxe meio que uma ruptura nisso aí, pra gente abrir mais abertamente o assunto. Mas as pessoas já te davam muitos pitacos e você já expunha isso. Sim. Você mostrava a sua barriga, você mostrava o seu dia a dia. Mesmo os pitacos não te frearam? Em algum momento você tentou começar a proteger a Malu disso mesmo antes dela nascer? Olha, eu protejo até hoje, inclusive, assim, eu filtro muito o que eu vou postar em relação a ela. Por exemplo, conteúdos que são só dela. Agora, em relação a mim, aí eu tinha um filtro melhor. Principalmente quando eu postava alguma coisa, né, ou de biquíni, ou então postando ali com aquela calcinha que a gente usa, né, pós-parto, que é realmente uma calçola ali, uma fralda, né, praticamente. Fralda, gente. E aí... Aliás, mamães que estão grávidas, a fralda é muito melhor do que o absorvente pós-parto. Dá muito mais conforto. Então, você está preparando a sua mala de maternidade, fica a dica. Gente, essa calcinha, pelo amor de Deus, não deixa de levar, não. Ela é feia, mas ela é útil. É boa, confortável. E aí eu postei usando justamente por isso, porque eu sabia que era algo que iria, né, realmente trazer essa identificação, que é o que eu gosto em relação ao meu conteúdo. Eu gosto de ler esse feedback. Só que para ler esse feedback de várias, inúmeras mamães mandando, meu Deus, essa foi a calcinha que eu usei, olha, você também teve isso, você também teve aquilo, eu acabo lendo também esses comentários negativos. E aí, quando eu vejo um comentário negativo no meio de tantos outros se identificando, eu até dou risada, falo, bicha, eu entro assim no Instagram da pessoa, tu tá querendo falar de mim, mana, que eu acabei de ver aqui teu perfil. Então, assim, acaba que a gente precisa. Você responde? Realmente. Eu não respondo. Antes, quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha mais esse tempo, né, esse tempo para tentar realmente me justificar e realmente explicar o que está acontecendo. Hoje não. Segue e vai. Porque a Malu traz, né, a criança, ela traz pra gente essa maturidade. Eu acho que a gente começa a mudar tudo. A gente muda as prioridades, a gente muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E aí, diante da internet, eu também comecei a pensar o que vale a pena ou não, sabe? Em relação à perda de tempo mesmo, entendeu? Então, tem futilidades que eu até acho ótimo. A gente tem que ficar lá vendo umas coisas mais fúteis mesmo. Mas tem outras coisas que, puxa vida, não tô com tempo. Olha, tenho que gastar minha energia com a minha filha. Você, que tem um trabalho de exposição, não só da tua competência, da tua eloquência, mas do teu corpo, do teu visual. Sim. A gravidez, ela mexeu nesse aspecto contigo? Poxa vida, será que eu vou ficar gorda? Será que meu peito vai ficar caído? Passou alguma coisa disso? Meu pé vai crescer? Porque eu não tive isso, mas tem gente que diz que o pé cresce, que, enfim... Há muitas mudanças, o cabelo da gente fica lindo na gravidez, depois o meu ficou um horror, caiu até umas horas. Sim. Isso tudo chegou a mexer contigo, pensando nessa volta ao trabalho depois de ter bebê? Olha, sabe o que é engraçado? É que eu acredito que essa pressão da sociedade acabou me preparando de alguma forma, porque antes de engravidar,
Quando eu ia no dermatologista ou quando eu ia no endócrino, eu já comentava, eu falava, gente, quando eu engravidar, eu vou ficar uma bola. Então, eu já me preparava para isso. Você engordou muito, não, né? Eu nem engordei tanto assim, mas na minha cabeça, porque eu sempre tive esse quadril largo, coxas, né? A perna da amazonense grande, uma né, perna... gente? Exatamente, eu já sou uma mulher alta. E aí, eu também tenho aquela batata de jogadora de futebol. Eu pensava, meu joelho deste tamanho. Eu falei, mano, eu vejo... É um horror, né? Você deve estar pensando assim, é um horror. A gente tá falando da Vivi Amorim, né, Não, gente? é o perfil mesmo, entendeu? E o meu perfil já era esse. Então eu pensei assim, bom, já que a gente incha quando a gente engravida, meu joelho vai ficar deste tamanho, eu vou ficar uma bola. Então eu já tava meio que me aceitando antes de engravidar. Aí quando eu engravidei, eu tava completamente sedentária e resolvi fazer pilates, né? Resolvi ter ali um acompanhamento com fisioterapia pélvica. Era o que eu ia te perguntar, você fez? Fiz, e eu Legal. queria parto normal. Então, assim, eu fui me preparando para isso. Então, acaba que isso não virou algo que estava ali na minha mente como prioridade. Quando eu fui chegando ali, 7º mês, 8º mês, eu falei, não é que eu não engordei tanto, gente. Olha só, a gente acaba esperando o pior, porque as pessoas sempre colocam a mulher nesse lugar de que, vai ficar baranga quando engravidar. Então, a gente internaliza. Fica cheia de melasma, não aconteceu nada. A gente internaliza isso, né? E acabou que eu não tive nada disso. Pelo contrário, me senti linda durante a gravidez. Viajei até, tive disposição para viajar, para fazer um ensaio maravilhoso com fotos, assim, estilo capa de revista mesmo, grávida. Inclusive, você que está nos acompanhando pelas plataformas de podcast, tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente tem fotos, a gente tem imagens aqui, a gente também mostra, porque as fotos são lindas mesmo, então a gente tem que colocar aqui para você de casa ver. Sim. Mas olha, a gente estava inclusive conversando com as mães e os pais nas redes sociais e falando sobre os pitacos que as pessoas dão e que mais incomodam. E a Gisele disse assim, nossa, grávida de novo. Quando você ficou grávida, alguém cutucou você do tipo, você não está casada? Como é que você está grávida? Claro, teve vários pitacos nesse sentido, do tipo, como é que vai ser se ele mora em São Paulo e você em Manaus? Vai ser pai distante? Gente, as pessoas, elas querem saber da sua vida por completo, os detalhes. E é engraçado. Meu primeiro filho veio por adoção, né? E uma vez eu estava com ele na fila de uma loja para pagar. E aí a moça atrás conversando com alguém assim, olha, se é aquela moça da televisão pegou esse menino aí para adotar. Meu filho estava na minha frente. Aí eu falei, gente, a gente não pega assim para adotar nenhum cachorro. Eu não peguei ele para adotar, para criar. Pega para criar. As pessoas têm que ter empatia, né? Porque a gente tem que perceber o momento que o outro está vivendo. E falta isso às vezes, né? Falta, é muita sem noção, assim. Algumas coisas eu atribuo à falta de ignorância, né? Ali, no caso, a ignorância, né? No caso, a falta de conhecimento. Porque, às vezes, as pessoas mandam realmente algumas perguntas e você percebe que ela não está ali por dentro do tema, ainda mais um tema como adoção, que é um tema mais complexo e tudo. Acho incrível você falar sobre isso, sabe? Desmistificar esse tema. Mas outras coisas eu vejo que é na maldade mesmo, sabe? É só pra cutucar. Porque o que tem já de mães na internet, por exemplo, expondo o Terrible 2, que é uma fase que minha filha tá passando agora aos 2 anos de idade, né? Que é uma fase onde as crianças estão ali descobrindo suas emoções, onde as birras são intensas, né? Diariamente você lida ali com birras que você não sabe realmente o que fazer, porque ela surgiu do absoluto nada. Eu vejo mães postando memes. Eu estou aqui com meu filho berrando dentro de casa porque ele pediu a banana, depois ele pediu para eu descascar, mas depois ele queria a banana com a casca, depois ele queria a banana cortada, e ele se esgoelou porque não tinha outra banana inteira e eu já tinha cortado a banana. Então, assim, existem vários memes para tentar explicar para as pessoas, para a sociedade como um todo, de que as crianças passam pelo Terrible 2 e que é uma birra, que não é porque a criança é mimada, não é porque a criança é mal educada. Simplesmente. E ainda assim, quando eu posto uma coisa ou outra da Malu, seja chorando porque ela não quer ficar na aulinha, ou seja chorando porque ela não queria que a mala fosse despachada no aeroporto, olha isso. Nossa. Ainda tem aquela mulher, sempre de mulher. Infelizmente, é uma crítica que sempre vem de outra mulher. Mimada. Isso aí, ela é mimada. Isso aí é porque você não coloca limite. Todas as mães escutam isso. Todas as mães escutam isso. E eu também estou na internet escuto. Como o Vini tem TDAH, as pessoas tendem a dizer isso, né? Isso aí porque tá faltando educação, isso aí não tem pai, não tem mãe. Falta essa empatia. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para todas as convidadas, porque eu quero me sentir que não sou a única. Você já perdeu a paciência com o Malu? Já, infelizmente. A gente tenta
contar de 1 até 10, de 1 até 30, mas é impossível uma mãe sair ilesa desse evento que é perder a paciência. Verdade. Infelizmente. E graças a Deus eu tenho várias amigas mães. Lá no meu prédio mesmo, a gente tem esse grupo de mães que eu, inclusive, indico para as mães de casa tenha pelo menos uma amiga mãe para conversar sobre isso, porque a gente acha que isso acontece dentro da nossa casa. E isso faz com que a gente se culpe ainda mais, porque culpa é uma coisa que a mãe carrega durante toda a vida. E a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errado, não é possível. Mas não. A gente perde a paciência porque nós somos humanas, nós estamos aprendendo a melhor forma de educar esse ser, né, que nos é responsável. Então, assim, é muito difícil. Eu passo por uma coisa com a Malu, que é a privação de sono. Então, isso é algo que me deixa estressada. Isso é algo que tira o meu humor. Mexe com a gente como ser humano, independentemente de ser mãe. Sim. Enfim, é um desafio a mais. Qualquer pessoa que dorme mal, ela acorda no outro dia mal-humorado, ela acorda sem paciência, ela acaba respondendo até o chefe, né, que a gente tem um pote de paciência pro chefe desse tamanho e mesmo assim você acaba perdendo a paciência. Então eu costumo dizer que meu pote de paciência pra Malu, ele é o maior de todos. Eu perco a paciência com todo mundo lá em casa, com a minha mãe, com todo mundo. Mas com ela eu respiro mais e tudo, mas aí sempre tem aquele momento que é o momento que ela ou não quer dormir, ou não quer ir tomar banho, ou não quer vestir a roupa. Gente, tem horas que você simplesmente só... Eu conversando com outras mães, elas falam assim, gente, às vezes eu começo a gritar junto, aí grita junto com a criança, aí chora junto com a criança. Então existem N, né, fatores ali que nos levam a simplesmente sair do eixo. A gente sai e daqui a pouco a gente volta e eu acho que o importante nesse retorno é a gente também trazer a criança para esse problema, sabe? Minha filha, você viu como é que foi, mãe? Depois que passa Depois que passa, eu converso com ela. Porque na hora, às vezes, eu fico... Aí eu paro. Aí eu falo, tá bom. Então, você cede? Fica aí. Às vezes eu cedo, às vezes eu já carrego e levo. Já aconteceu de eu carregar e levar ela aos prantos pro banheiro. Aí lá no banheiro eu consigo, né, usar aquela técnica de simplesmente distrair com outra coisa. Então não vamos mais falar do banho. Não era o banho que você queria. Minha filha, você sabia que hoje a mamãe viu uma onça quando a mamãe tava chegando aqui. Onça, foi, pronto, mamãe, já lá foi. Na frente do zoológico. Aí a gente vai conversando e vai passando shampoo. E vai passando condicionador. Então, assim, a distração funciona muito com a Malu. E isso é algo que cada mãe vai entender como é que funciona com seu filho. A gente vê ali na internet hoje em dia, né, várias explicações e várias... Como é que a gente pode dizer? Várias aulas, né, de 1 minuto, por pessoas que se dizem ali especialistas. A gente que às vezes sabe. não têm filhos. E às vezes não são especialistas também. Simplesmente estão usando desse assunto, que é um assunto que engaja, para tecer ali várias palavras de ordem, né? O certo é fazer assim. O certo é fazer... Você precisa fazer de tal jeito. Então, assim, eu leio muita coisa sobre maternidade, eu consumo esses conteúdos, mas eu filtro bastante pra minha realidade. Então, tem coisas que funcionam com a Malu e outras coisas que não funcionam. Por exemplo, a Malu, quando eu me abaixo, assim, pra querer abraçar, aí que ela grita mais. Ela não quer me abraçar naquele momento que ela tá enfurecida. Porque tem crianças com temperamentos e com necessidades diferentes. Então, não vai funcionar aquele modelo que a gente viu na internet pra todo mundo. Exatamente. Você não pode se culpar por isso. Você tem que tentar. Vá tentando. A Malu, ela funciona na distração. Se eu continuar falando daquilo que tá irritando ela, que é a roupa que ela não quer vestir ou que é o banho que ela não quer tomar, vai ser pior. Então, a gente vai se distraindo. Tem que sair do embate, né? E aí, por exemplo, eu vou pro meu objetivo. O banho, ele é pra quê? É pra gente ir pra aquele show da Patrulha Canina que tá tendo. Mãe, a gente vai pro shopping. Você sabia que lá no shopping tem aquele carrinho legal pra gente passear? Vamos, você não quer lanchar, não? Olha, hoje eu tava querendo tomar um açaí. E dali a gente já tá se arrumando. Porque eu já fui pro objetivo, né? Nunca mentindo, porque isso é uma coisa que eu tento, assim, desde sempre. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas mais velhas mesmo, minha mãe ou minhas tias, né? Viram pra ela, vai ter uma boneca. Não, amiga, não vai ter uma boneca. Pois é, a tua rede de apoio vai na tua linha? Não. Ai, que bom que não sou só eu. Você deve estar pensando na mesma coisa em casa. Isso é muito comum, de tudo, assim. Desde a alimentação, né? Até por isso que dizem assim, que avô e avó é pra estragar. É mesmo, eles têm um outro tipo de educação. Então, assim, fortaleça a sua educação com seu filho, a sua comunicação com seu filho. E seu filho vai confiar em você a ponto de quando ele estiver com a vovó, ele vai dizer bem assim, não, vovó, a mamãe não gosta disso, não. Mamãe já me disse que isso não é legal, não. Porque você querer educar uma senhora de quase 70 anos de idade, não perca seu tempo.
Aquela senhora, ela já sabe que vai fazer assim, E assim, não vai assado. mudar. E não vai mudar. Olha, a gente estava perguntando nas redes sociais quais os pitacos que as mães e os pais mais ouviram, os que mais incomodaram. Por isso que eu digo para você, já segue a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, assina, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo para ficar com a gente aqui, porque o papo rende, meu irmão. Sim. E olha, tem muita gente que mandou mensagem aqui. A gente teve a Carla que disse assim, pra que rotina? Seu filho não tem tempo pra nada, já questionando porque ela fez a rotina. Aí teve a Gláucia que disse que ela detesta a comparação, que cada criança tem seu tempo. Ela detesta quando comparam os filhos. Aí tem a Karine que diz assim, falavam sobre o uso da cinta pós-parto, falavam sobre a insistência em dar mamadeira, que o peito só não ia sustentar. A Denise falando que todo mundo reclamava que ela ficava muito com o bebê no colo. Gente, a Débora dizendo, todo mundo falava, tá com fome, tudo é fome, mas a gente, mãe, sabe quando tá com fome. Gente, E é tão bom a gente ver esses pitacos e saber que não é só a gente, né, que enfrenta esse tipo de situação. E tem um que eu acho maravilhoso. Meu filho comeu e não morreu, tá aí. Gente, isso eu passei muito lá em casa, porque assim, vai mudando com o tempo as determinações sobre introdução alimentar. Sim. Então, agora a Maria Cibele começou já a comer com 6, 7 meses, tudo. Mas eu ouvia muita gente, inclusive dentro de casa, minha própria rede de apoio, dizendo, mas você já vai dar isso para ela? Exatamente. Você passou por isso? Com certeza, gente. Todo mundo passa. Por isso que eu já levo logo um profissional, entendeu? Que já me ajuda. Eu, como mãe de primeira viagem, eu acho que as pessoas se sentem mais livres para dar o pitaco. Porque elas pensam bem assim, eu já passei por isso e tu não. Mas isso Me gerou escuta. conflito na tua casa? Não, conflito não por isso, assim, porque eu também fui muito determinada, né? Então, eu já levei ali a Nutri dela, a Nutri já me ajudou no primeiro dia de introdução alimentar, já tive esse apoio, mas isso é um privilégio que muitas mães não têm. Exatamente. Então, é muito importante a mãe também ter essa noção e trazer para sua realidade como que eu posso fazer para ser firme com a minha família, com a minha rede de apoio, já que eu não tenho essa condição de ter uma Nutri, se informe na internet que seja, entendeu? Pega lá, olha, tem muitas nutricionistas que fazem esse conteúdo de introdução alimentar nas redes sociais. E a gente vê aí, hoje tem um monte de famoso com filho postando a introdução alimentar dentro de casa. E aí, quando você mostra que na casa dos outros também é assim, aquela senhora idosa, aquela doméstica que tá ali te ajudando, ela vai olhar e falar bem assim, olha, lá na casa da Virgínia é assim também, então deve estar certo. Na casa lá da Vitube é assim também, então deve estar certo. Então, eu acho que assim, Use é as armas que você tem. Exatamente. Eu acho que é importante você sempre trazer a informação como essa arma de poder mesmo. De falar, gente, eu me informei, eu não tô fazendo isso na minha cabeça, não se preocupa. Olha, eu já sei como é que eu faço aqui, e esse pratinho aqui, ele traz os nutrientes necessários. Agora, você falando dos pitacos, o da amamentação eu passo até hoje, Malu, com 2 anos e meio. Pois é, ainda mama. Ainda mama. E eu parei de postar ela mamando. E tem gente que te cobra ainda? Todo mundo, ainda tá no peito, só tem água nisso. Desse jeito. O tempo inteiro. E assim, o povo peito não tem filtro, né? E não tem a mínima noção. E acaba que o peito, ele é um acalento, né? O TT, ele é muito mais do que só o leite. Ele foi o leite, ele foi a alimentação dela muito tempo atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o momento quando ela tá ali caindo, que ela se rala. TT! É o abraço dela, é o carinho dela, é o nosso Esteticamente, momento, isso te preocupa? Olha, já me preocupou antes, mas agora ele mais me ajuda do que me atrapalha. Então, assim, quando eu coloco na balança os benefícios do TT, eu sou apaixonada por dar o TT. A Malu é apaixonada pelo TT dela. E aí, quando eu vejo as pessoas questionando nas redes sociais, né? Você não vai parar de dar? Eu falei, olha, por enquanto tá tudo ok. Pra gente funcionou. Eu entendo que tem muitas mães que com 6 meses ou até antes precisam tirar esse peito por conta do trabalho fora e tudo. Mas eu que tenho esse privilégio de trabalhar de dentro de casa, de fazer gravações, eu consegui fazer os 6 meses exclusivos ali de amamentação e continuei até hoje. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para si e olhar para dentro da sua casa. Isso funciona na minha casa? Então eu vou manter. Não funciona na sua casa? Não mantenha. Não dê a amamentação tipo a qualquer custo, sabe? Aham. Te fazer uma pergunta que, assim, a sua rotina de trabalho é completamente diferente da minha. Sim. E nós temos rotinas completamente diferentes de milhares de outras mães. Sim. Eu tive o privilégio de ter 6 meses de licença maternidade, mais um mês de férias. Eu fiquei 7 meses com a Maria, foi maravilhoso. Eu consegui, na época, era de 4 meses do Vinícius, fiquei, então, 5 meses com ele. Agora, a tua rotina, ela é diferente, ela te permite uma flexibilidade. Mesmo assim, você enfrentou aquele dilema de preciso deixar a Malu para fazer uma viagem de trabalho ou para ir para uma gravação que vai demorar horas, eu vou ficar sem ela. Você também viveu isso?
Olha, eu vivi isso desde o momento em que eu não queria delegar a criação da Malu pra ninguém. Então E essa hora que você diz, não sou só eu, porque, gente, eu sofri muito. Eu não queria. E a nossa diretora que tá acompanhando também sofreu muito. Eu não queria. Então, eu isso. passei os 3 primeiros meses da Malu ali resistindo. Eu falei, eu não vou ter babá, eu não vou ter... Por quê? Porque a gente entende... Mas você não tem babá ainda? Não, agora eu já tenho. Mas naquela época, eu entendia na minha cabeça ali de mãe de primeira viagem que a babá, ela ia trazer os trejeitos dela, o jeito dela de criar. E ela ia simplesmente dizer bem assim, Dona Vivian, é desse jeito aqui. E eu não ia ter como dizer que não era daquele jeito, porque eu não sabia como fazer. Então, eu queria aprender com a Malu. Eu queria entender quais eram as necessidades da Malu, o que funcionava na minha rotina com a Malu, criar essa tal da rotina que eu nem sabia o que era e que hoje eu vi ali no Pitaco, né, que a rotina... Hoje a rotina é uma coisa que me ajuda demais. Sensacional, pra dormir, pra tudo, Pra né? tudo, desde a alimentação pra tudo, até pra gente que gosta de viajar ou quando eu preciso levar ela pra uma viagem mais longa de trabalho, então a rotina me ajuda. E aí, quando a gente tem essa demanda de ter que voltar a trabalhar, eu nunca vou esquecer, eu perdi uma campanha de Dia das Mães, porque na época eu não tinha babá. E ali eu percebi que poderia realmente quebrar a estrutura financeira da minha família. Eu sou o pilar financeiro da minha família. Não só minha família bonitinha ali, eu, papai e a filhinha. Não. É minha mãe, é minhas tias que não têm filhos. Então, eu tenho 3 mães. São 3 idosas, são 3 planos de saúde. Então, são 3 quartos que precisa ter na casa para elas. Então, sabe assim, quando eu quiser sair de casa, é a minha casa e mais a casa da minha mãe. Então, hoje, algumas pessoas perguntam, mas por que você ainda não saiu? Porque, pra minha estrutura, funciona melhor todo mundo junto, porque a gente tem muitos gastos. Elas moram com você? Moram. Então é bom, porque também te dá uma segurança quando você precisa viajar. Você sabe que ela tá essa bem rede de olhada. apoio nesses 2 primeiros anos foi, assim, essencial pra mim, Nossa, sabe? que bom isso. Então, acaba que as pessoas, elas cobram muito. E aí, essa coisa da babá me pegava. Quando a Malu completou 4 meses, eu falei assim, não, acho que agora eu vou chamar, porque agora eu tô me sentindo segura. Eu me sentia, assim, uma mãezona, porque eu tava ali 4 meses, 24 horas com ela. Eu tive baby blues. E eu tive que Tem ter isso, o babá, puerpério acaba com a gente. mas eu fiquei me sentindo assim, a pior mãe do mundo. E eu tenho uma rede de apoio, minha mãe mora comigo também. Sim. Mas eu ficava assim, minha mãe sabe cuidar e eu não sei, eu nunca vou conseguir cuidar. Então, para mim, ter a babá foi um passo decisivo para eu conseguir essa libertação. Que bom. Que bom que não fui só eu. Não, mas no meu caso, na minha cabeça, só eu sabia fazer. Então, não tinha esse pensamento, por meu era o exemplo, de contrário. minha mãe sabe fazer e eu não. Pelo contrário, minha mãe não sabe mais fazer. Como é que ela me criou, gente? Nossa, é muito confusa a cabeça de uma mãe, né? Muito confuso. Então, assim, aí consegui desmistificar isso. Hoje eu já sei fazer isso. Então, nunca tive babá noturna, por exemplo. E olha que o sono é o que mais me pega. Mas nunca tive babá noturna. Então, o que acontece? Eu tenho uma babá e essa babá é a do dia ali. E aí, mesmo ela estando lá, eu vou me organizando junto com ela, eu faço as coisas com ela, porque na minha cabeça eu sou a mãe, eu tô ali coordenando ela, mas é isso aí. estamos fazendo aqui. E não tem nada que ela faça que eu não faça. Eu nunca quis estar na mão de alguém. Então, por exemplo, tem dias que ela precisa faltar porque a filha dela adoeceu ou porque... Não tem problema. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, meu lado profissional vai gritar. Vai ser complicado, eu tenho ali as minhas agendas e tudo. Mas eu aqui com a Malu, a gente se vira. Então, o que eu não gosto, tem outras mães que preferem ter essa dependência. E tá tudo bem. Eu acho que é uma questão de escolha, como eu falei, do que funciona na sua casa. Tem mães que têm 3, 4 babás para fazer esse revezamento, porque elas não ficam sem babás. Se ela encontrou nesse formato... uma saúde mental ali para fazer a coisa funcionar com seu filho, ok. Para mim, não. Para mim, eu preciso estar ligada diretamente à criação da minha filha em tudo, em todas as decisões. E eu não tenho essa coisa de só quem faz a lavagem é ela, eu não faço. Não, pelo contrário. Eu faço melhor. Na minha cabeça, só eu que sei fazer. Isso é ruim em alguns aspectos. É ruim. Eu até consigo reconhecer isso quando, às vezes, eu preciso delegar alguma coisa e aí eu fico... Ai, mas eu que sei fazer isso. Mas tá, vai, faz, depois eu faço. Então, é difícil. Então, cada mãe tem a sua cruz, cada mãe tem o seu aprendizado. O meu é esse, eu aprendi a delegar muito. Eu tive a bênção de ter a tia Suzy nas nossas vidas, que... Quem é a tia Suzy? Tia Suzy é a babá da Malu, que é uma parceirona minha. Ela tem 3 filhas mulheres também. Então, assim, acaba que a gente conversa muito e ela me escuta muito, ela respeita muito minhas decisões. Ótimo. Apesar dela ter criado as filhas dela de um jeito, ela entende, não, a dona Vivian gosta desse jeito. E é tudo certo. A gente conversa. Isso Quando é eu preciso viajar, ela que é a babá do dia, ela assume essa noite. Aí eu também não consigo viajar por muito tempo. É 1, 2 noites no máximo. E assim, minha gente, pra vocês entenderem, né? Como que cada mãe tem esses problemas. Eu acho que, assim, na internet, a gente não consegue passar... a realidade, né? A gente até tenta. São fragmentos, né? São fragmentos cortados e ali das melhores... São os 15 melhores segundos do seu dia, sabe? Assim...
Então as pessoas acham que é tudo muito fácil. Olha, existem facilidades que podem ter na minha casa que não tem na sua e vice-versa também. Sabe? Às vezes na minha casa funciona uma coisa que não funciona na sua e a gente tem privilégios que você não tem, você tem privilégios que eu não tenho, mas assim, a dificuldade na vida da mãe, a preocupação, a culpa, ela existe na vida de todas as mães. Isso é muito legal porque a gente consegue trazer para você e esse é o nosso objetivo, sabe, Vivian? De Repente Mãe, ele é um projeto que nasce a partir do De Repente 5, que foi quando eu me tornei, com o meu marido, uma família maior e o nosso amor explodiu ainda mais. E é isso, é a gente mostrar que na vida real de todo mundo tem as mesmas situações, as mesmas dificuldades, mas você não está só. E é por isso que eu digo para você, fique com a gente toda terça-feira que a gente traz um episódio novo, que seria ótimo falar muito, muito, muito mais, que o assunto não acaba, mas a gente respeita o seu tempo, que você tem pouco tempo livre, eu quero que você fique sempre com a gente. Para finalizar, então, Vivian, pensa em aumentar a família? Olha, por enquanto não. Eita, chega lá, deu uma respirada agora sim. Sabe, justamente por essa minha falta de habilidade em delegar a criação, eu acabo que me sobrecarrego muito. Então, eu ainda estou vivendo essa sobrecarga mental da mãe, essa mãe que tenta dar conta de tudo e que quando não dá conta se culpa. E essa privação de sono, eu quero voltar a dormir, eu quero, sabe? E aí as mães até me falam, você não vai voltar a dormir como antes. Né? E eu falo, tudo bem, eu já entendi, eu nem quero mais reencontrar a Vivian de antes, porque ela nem existe mais. E eu até falo para outras mulheres, você vai aprender uma nova vida. Você vai ter uma outra versão sua. E para mim, é a minha melhor versão. Então, eu tô redescobrindo uma nova Vivian, uma Vivian mais competente, mais segura, uma Vivian que tem mais responsabilidade, uma Vivian que tem mais medo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de cair, a gente tem medo que a gente não tinha antes, né? Coisas que antes eu ia numas coisas assim radicais, sabe? E eu olho hoje e falo, como que eu arrisquei minha vida nisso aí, minha gente? Então, a gente muda mesmo, o nosso corpo muda. E, olha, a sociedade, ela cobra muito mais da gente, né? A gente que está vivendo essa missão, que é dar à luz a um ser vivo, a um ser humano. Mesmo assim, a gente é julgada. Uma então, missão assim, divina, né? Poxa, o homem, ele tá ali de boa. Se ele for sarado ou se ele tiver o buchinho de cerveja, ele é elogiado, ele é enaltecido. E se ele não acordar de noite para atender as demandas do bebê, também tá tudo bem. Tá tudo bem, porque ele precisa trabalhar, né? Ah, tadinho, ele dorme cedo, porque ele acorda muito cedo. Mas a mãe não, né? A mãe, ela é cobrada em todas as demandas. Então, assim, não se sintam só. Todas as mães, elas são cobradas e a sociedade, infelizmente, ela tem essa tendência a elogiar o homem e a cobrar a mulher. Mas então procure apoio e acolhimento de outras mulheres, de podcasts femininos que tragam esses assuntos para que a gente realmente possa se apoiar e sentir esse afago de não tô sozinha. Ela passa por isso, passou para ela e vai passar para mim também. Eu, quando a Malu tava ali com uns 4 meses, o povo falava assim, vai passar, já não aguentava mais escutar isso. É outro pitaco, outro comentário que a gente então, não assim, aguenta. Mas aí agora a gente faz o mesmo, né? Ela com 2 anos eu falo, vai passar. Porque vai, tudo passa. E a gente se acostuma e as coisas se transformam e a gente vai vivendo outros momentos que trazem outras dificuldades. Aquilo já não é mais dificuldade pra Exatamente. gente. Enfim, é um processo eterno de transformação. Sim. Adorei ter você aqui. Eu já conhecia muito do seu trabalho na comunicação, mas eu vou te falar, é muito mais impressionante a mãe. Então, que bom que você veio. Obrigada, viu? Tô muito feliz. E você de casa, perde tempo não. Conta para as outras mães o que a gente papeia por aqui. Se inscreve no nosso canal, aproveita. Toda terça-feira tem episódio novo. De Repente Mãe nas redes sociais. Se você estiver assim, chateada aquele dia, achando que é só com você, assiste, ouve um episódio nosso. Até a próxima. Beijo!